vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico. Pão ou tapioca? Ai, meu Deus! Qual será o melhor para desinflamar e emagrecer? Esses dias atrás, por que eu resolvi fazer essa live? Porque quando eu vou. Ai, por falar nisso, meninas, quarta-feira. Acho que vai ser quarta-feira, tá? Quarta-feira eu vou fazer uma live que vocês me pediram muito. E que toda vez que eu vou fazer live, eu nunca faço uma live de uma forma aleatória, né? Eu pego aqui, vocês me dão muitas sugestões, e eu também vejo aquilo que impacta mais no meu direct, no meu direct que eu recebo mais. É, também na questão quando a gente faz eventos grandes, que eu vejo que vocês têm mais dificuldades e tal. Dos conteúdos também, aqueles conteúdos que bombam mais, que geram mais comentários, enfim. E na live dessa semana, eu vou fazer um comparativo que vocês me pediram muito. Quando eu falei isso na live, vocês ficaram lá com a cara no chão. Carol, eu não acredito que é isso mesmo. Eu vou fazer um comparativo de 2 rótulos, tá? Sabe aquelas bolachas Fits? Sabe essas que eu tô. Sabe qual que eu tô falando, né? Eu vou pegar o rótulo de uma bolacha Fit e vou analisar com vocês. E o rótulo de uma bolacha recheada tradicional. Essas tradicionais que a gente. Bolacha recheada normal, que é Fat. Vou pegar uma Fit e uma Fat e vou fazer o comparativo com vocês ao vivo. Para vocês entenderem que esses alimentos que se dizem Fit são basicamente tão calóricos ou não, às vezes até mais do que os tradicionais, versão tradicionais, tá? Mas eu vou fazer isso ao vivo com vocês, tá? Ai, meu celular tá meio torto aqui. Eu vou fazer isso ao vivo, então a live de quarta-feira vai ser bem legal, tá? Não perco. Muito bom. E nessa live de hoje, toda vez que eu faço um conteúdo que eu falo sobre isso... Ai, esse celular tá... Ai. Acho que veja se tá bom aí pra vocês, meninas. Me contem, porque parece que tá meio... Ai, o ring light aqui, parece que ele tá meio que desmoronando. Aqui eu usei ele muito hoje. Coitado, trabalhou demais. Tô aqui produzindo conteúdo o dia inteiro pra vocês, hein? Conteúdos que vocês amam assistir. Muito bem. E toda vez que eu falo sobre esse assunto, meu Deus, gera um bafafá, uma polêmica. Eu tava até em consulta esses dias. Eu tava em consulta esses dias, quando eu falei isso pra minha paciente, ela falou, não, Carol, não é possível. E eu achando que eu estava arrasando. Então, vamos lá. Quando a gente começa a falar sobre pão versus tapioca, já começa a algo assim, não, Deus o livre, o pão é o vilão, Deus o livre porque pão engorda, porque pão inflama, mas a tapioca é maravilhosa. Nossa, maravilhosa, tapioca emagrece, pão engorda, nananana. Coloca para mim aqui no chat quem tem esse mesmo pensamento, que pão engorda e tapioca emagrece. Coloca para mim aqui no chat que eu quero saber. Ai, meu Deus, porque virou a moda, né? A moda da tapioca. Agora ainda saiu, né? Não estão falando tanto, mas teve uma época que, meu Deus no céu, era tapioca, 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 tapioca. Eu sei que tem alguns lugares, né? Parte de norte, nordeste ali do país, tem muito hábito de comer tapioca, mas não porque acreditam que tapioca vai emagrecer, e sim porque é um hábito, né? Um hábito cultural. Aqui, na minha região, eu moro no sul, né? Eu moro no sul do Brasil. Moro numa cidade que se chama São José dos Pinhais, que é do lado de Curitiba. Aqui na minha região não é comum. A gente não come tapioca assim, não é hábito, certo? Mas aqui teve uma época que foi febre. Febre, 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 febre. Todo mundo queria comer tapioca, porque tapioca emagrece. Não. E aí, deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui, ó. Eu tinha, Carol, eu comia tapioca 2 vezes ao dia. Gente, essa minha paciente também falou: Meu Deus, Carol, eu comi e achava que estava arrasando, ó. Ó, a Jacira tá dizendo aqui, ó. Pão, comendo com proteína não engorda, ó. Ótima! Essa daqui é a nossa seguidora assídua, que faz tudo que a gente diz. Ai, vamos lá, ó. O pão tem que colocar proteína no meio. Isso mesmo, meninas, exatamente. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a tapioca. A tapioca,
é aquele famoso alimento que parece que vai ajudar no processo, mas ela mais atrapalha do que ajuda. Por quê? A tapioca, para quem não sabe, para quem é das regiões lá de Norte e Nordeste, conhece bem, porque é muito comum na culinária, né? Cultural da região. Mas para quem não conhece, a tapioca, ela é uma farinha, ela é uma espécie de goma, na verdade. A gente chama de goma, né? Que é extraída da mandioca. Mandioca, aipim, aqui na região a gente chama de aipim. Mas mandioca, aipim, macaxeira, vem direto da mandioca, né? Aí eles vão lá, fazem lá a farinha, enfim, e formam uma espécie de goma que daí você coloca lá na frigideirinha e forma tipo uma panquequinha, tá certo? Muito bem. E qual é o grande problema da danada da tapioca? A tapioca é um alimento, primeiramente, que tem pouquíssimos nutrientes, praticamente nada, tá? É um alimento que tem um alto índice glicêmico. O que isso significa? O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade com que o açúcar do carboidrato é liberado na nossa corrente sanguínea. Todo carboidrato, meninas, é um açúcar, independente de qual seja ele, tá? Todo carboidrato é um tipo de açúcar. Os carboidratos, eles são divididos em baixo, médio e alto índice glicêmico. Lembra que eu expliquei que o índice glicêmico é a velocidade com que o açúcar desse carboidrato é liberado na nossa corrente sanguínea. Quanto mais alto o índice glicêmico, mais rápida é essa liberação de açúcar na nossa corrente sanguínea. Qual é o problema disso, Carol? Quando a gente tem uma liberação muito rápida de açúcar na nossa corrente sanguínea, a gente tem o que chamamos de picos de insulina, ou seja, os nossos níveis de açúcar no sangue ficam muito altos. Aí o nosso pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, para quem não sabe, é um hormônio, né? Um hormônio que é responsável por regular os nossos níveis de açúcar no sangue. Então, quando a gente come algo, um carboidrato que tem esse índice glicêmico rápido, a gente come, pá, libera aquela quantidade de açúcar muito rápida na nossa corrente sanguínea. Os nossos níveis de açúcar ficam muito altos, aí o nosso pâncreas vai lá rapidinho produzir muita insulina e libera essa insulina para baixar esses níveis de açúcar no sangue. Aí nós temos o quê? O que chamamos de pico de insulina. Tá, e o que isso tem a ver, Carol? Qual é o problema da gente ter picos de insulina? Vários. Quando isso acontece várias e várias vezes com o nosso corpo durante o dia, o nosso corpo ele vai criando uma espécie de resistência a esse hormônio. Aí, aquele pâncreas que antes produzia uma quantidade menor de insulina para baixar os níveis de açúcar no sangue, ele tem que começar, porque daí o corpo vai criando, toda hora fica pico de insulina, pico de insulina, pico de insulina, hipoglicemia de rebote, pico de insulina, hipoglicemia de rebote. O nosso pâncreas vai produzindo cada vez mais e mais e mais e mais insulina e o nosso corpo vai se tornando resistente a esse hormônio. Quem já ouviu falar no estado de resistência à insulina ou pré-diabetes? É a mesma coisa. Esse estágio de resistência à insulina é quando o nosso corpo cria essa espécie de resistência, certo? E aí faz com que o nosso pâncreas tenha que produzir muito, muito mais desse hormônio. E esse excesso de insulina tem vários problemas. Primeiro, porque ele trava o emagrecimento. Muitas mulheres, não sei se vocês não sabem disso, muitas mulheres não conseguem emagrecer porque têm resistência à insulina, porque é um estágio que trava o emagrecimento, tá? E o outro ponto que é o mais importante, resistência à insulina é um pezinho para o diabetes, é um estágio antes do diabetes. Quando a gente está nesse período de resistência à insulina, é um período assim que se você tem que estar em alerta, mas é possível reverter. Diabetes não. Uma vez diabética, diabética até morrer. Não tem cura, ele só tem tratamento, tá? Diabetes, só para vocês entenderem, tá? Esse diabetes que eu tô explicando aqui para vocês, ele é uma doença onde o nosso pâncreas, ele para de produzir insulina, que é esse hormônio que regula os níveis de açúcar no sangue. Ou ele para de produzir, ou ele produz uma insulina que não é eficiente o suficiente para fazer essa função.
Aí o que que tem que fazer, certo? Aí como que a gente trata o diabetes? Tomando remédio, que daí tem lá as medicações específicas que fazem essa função de nivelar, né, e baixar os níveis de açúcar no sangue, ou então tem que aplicar insulina, porque daí a insulina vai ser um medicamento que vai fazer, que na verdade faz a função desse hormônio, certo? Muito bem. Então, esse é o grande problema de quem tem resistência à insulina. E por que eu estou falando tudo isso? Estou explicando tudo isso para vocês? Para explicar o porquê que a tapioca é tão delicada e ela pode levar esse estágio de resistência à insulina, obviamente, se consumida em excesso e se não for consumida da maneira certa, tá bom? Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, fazendo terrorismo nutricional, tá? Não existe isso, não existe nenhum alimento que seja proibido no processo de desinflamação e emagrecimento. Porém, entretanto, todavia, tem alguns alimentos que a gente tem que ter atenção e cuidado ao consumir, porque se forem consumidos em excesso, podem sim, além de atrapalhar o emagrecimento, podem levar a esse estágio de resistência à insulina, que é um pré-diabetes, tá? É o que eu sempre falo, não existem alimentos permitidos e proibidos. Existem alimentos mais nutritivos, menos calóricos e anti-inflamatórios, e alimentos menos nutritivos, mais calóricos e pró-inflamatórios. Então a gente precisa entender o que são cada um deles, não precisa parar de consumir, cortar para sempre da vida, nunca mais você vai comer uma tapioca, não é isso. Mas por que eu estou fazendo essa live? Porque eu trago tantos conteúdos aqui? Para vocês entenderem, porque muitas pessoas consomem a tapioca achando que estavam arrasando. Eu atendi, é o que eu tô falando, semana passada, uma paciente minha que é gestante, ela tá com pressão alta e ela tava assim, tipo, tô comendo tapioca e tô achando que eu tô arrasando. Ela estava consumindo uma quantidade calórica absurda, uma carga de carboidrato muito grande, um índice glicêmico altíssimo, sem saber, entendeu? Então, a minha função aqui, como nutricionista profissional da saúde, é ensinar para vocês esses alimentos, né? Quais são os mais nutritivos, menos nutritivos, o que esses alimentos podem causar no nosso corpo, certo? Para que vocês, na hora que forem consumir, consumam da forma certa e com consciência. E não, eu tô comendo tapioca, tô achando que eu tô arrasando, depois eu não sei por que eu tô com resistência à insulina.